Bem-vindos a mais uma edição dos Escritos e Artigos da Causa Infinita. No artigo 2, vamos concluir a trilogia de meninos especiais, pois hoje vamos falar e descobrir quem são os filhos do arco-íris e como conhecer se o seu filho é um deles. Para isso, toca a genérico. Escritos e artigos da Causa Infinita. Bem-vindos de volta. Este tópico 2, para mim, é extremamente importante, pois é a conclusão de tudo o que a gente tem vindo a falar nas últimas 2 semanas. Uma vez que as crianças arco-íris são a terceira geração de crianças que estão encarnadas nesta Terra para ajudar a humanidade a se curar, evoluir. Elas começaram por encarnar por volta do ano 2000, embora que algumas tenham nascido um pouco antes dessa data, como batedoras para avaliar o terreno. E qual a grande diferença entre crianças arco-íris, cristal e índigo? Bom, essencialmente, as crianças índigo nasceram nos anos 70 e inícios dos anos 80. Vieram como guerreiros espirituais para derrubar sistemas que não estavam a trabalhar para abrir o caminho para a próxima geração de trabalhadores de luz. As crianças índigo têm um espírito guerreiro, porque o seu propósito coletivo é irradiar estruturas antigas, como governos, negócios, sistemas educacionais e legais que não têm integridade. Um dos atributos mais abençoados das crianças indígenas é a integridade. Elas vivem de um forte código de valores e instintivamente enxergam sobre mentiras e manipulações. Em contraste, as crianças cristais são felizes e bem-humoradas. Elas podem ter acessos de raiva ocasional, como todas as crianças, mas em grande parte são amantes da paz e perdoadoras. Elas também são muito amorosas, sensíveis, empáticas e criativas, porque as crianças de cristal são tão sensíveis que muitas optam por não comer animais, tadinhos. Elas também têm uma afinidade com a natureza muito grande e muitos têm fascínio por rochas e cristais. Infelizmente, a natureza sensível dos cristais significa que eles são propensos a alergias e erupções cutâneas. Outra das características distintas inclui lembrar-se de vidas passadas e possuir algum atraso para começar a falar. Normalmente, as crianças arco-íris são filhos de adultos cristal. Eles estão aqui para construir o que as crianças indigo e cristal começaram. Por termos indigo, cristal, arco-íris, são dados a estas 3 gerações com base nas suas cores de aura e padrões de energia. As crianças arco-íris sentem prazer na cor e veem-se atraídas por ambientes coloridos e roupas coloridas. Elas também estão cheias até à borda com energia e entusiasmo e são altamente criativos. As crianças do arco-íris são psíquicas e têm a capacidade de ler os pensamentos das pessoas. Mas também são curadores naturais e têm uma forte capacidade de manifestar o que precisam. Elas vão trazer alegria e harmonia para as suas famílias, com as suas naturezas de coração grande e perdão e um doce temperamento. Nunca guardam rancor e retomam facilmente e rapidamente a sua natureza ensolada,
após qualquer perturbação. Não seja rápido. Em tenridade, as crianças do arco-íris são capazes de expressar as suas necessidades e desejos. São obstinados e têm personalidades fortes. Isso significa que as crianças arco-íris podem ser percebidas como teimosas e impacientes. No entanto, a verdadeira razão é simplesmente que eles entendem tão bem as suas próprias necessidades que se recusam a se contentar com outra coisa. As crianças do arco-íris, portanto, sua primeira encarnação. E isso significa que não têm karma. Por causa disso, eles são capazes de desfrutar a vida na Terra sem nenhum apego ao seu passado. Também explica o porquê de serem tão ricos em energia quando não têm bloqueios ou resíduos kármicos para lidar. Como os arco-íris não precisam de caos ou desafios para equilibrar o karma ao crescer, eles são capazes de escolher lares totalmente pacíficos e funcionais para nascerem. Muitas vezes, escolhem viver entre adultos cristal ou indigo. Os traços principais de uma criança do arco-íris são amarem a todos totalmente independentemente, terem vontade e personalidades muito fortes, podendo ser descritos como muito teimosos, têm uma energia extremamente alta, não param, são altamente sintonizados com vibrações de cores e, inclusive, a cor das cores em si. Têm uma criatividade apaixonada, põem uma enorme bolha de entusiasmo para tudo na vida, esperam manifestação instantânea do que precisam, quer agora e já. Mostram que têm habilidades de cura desde muito cedo. São seres telepáticos. Muitas vezes escolhem adultos de cristal como pais. Nunca encarnaram antes, não têm karma e, principalmente, não escolhem famílias funcionais para viver. Muitos de nós não estamos certos se somos indigos, cristais ou outro tipo de trabalhadores de luz. No entanto, o facto de nos importarmos com o mundo e queremos trazer luz e amor para ele significa que todos nós somos trabalhadores de luz importantes, qualquer que seja o rótulo com o qual tenhamos ressonância. Uma vez que estamos aqui como uma equipa para inaugurar uma nova maneira de pensar e ser. Finalmente, estamos aqui para elevar a energia do planeta, para preparar o mundo para uma nova consciência, onde o ódio e o medo serão ultrapassados pela luz e pelo amor. Mas perguntam-se, quais são os sinais de uma criança do arco-íris? Bem, se suspeita que o seu filho é uma criança do arco-íris, todas as crianças são únicas, é claro, mas as crianças do arco-íris são, de alguma forma, separadas. Elas possuem, elas parecem ser mais evoluídas do que a maioria dos seres humanos, uma vez que uma criança do arco-íris é geralmente nascida de um adulto cristal. As crianças do arco-íris optam por encarnar em famílias estáveis, enquanto os seus anteriores gerações, os indigos, escolheram ambientes disfuncionais. As crianças do arco-íris são almas novas. Elas vêm sem qualquer bagagem de encarnações anteriores. Eles são, geralmente, psíquicos ou extremamente intuitivos e aceitam os seus dons psíquicos como uma parte normal da sua vida, pois não é nada do outro mundo. Eles são extremamente hiperativos, com uma energia muito alta, podendo até causar a quem está à volta
ao redor deles um zumbido, pois os campos magnéticos vibram tão intensamente que faz com que dê para sentir essa energia. Lembrem-se, uma criança do arco-íris pode precisar correr por toda a parte sem parar. Ou começam a saltar, a pular e do nada. Eles são atraídos por cores brilhantes. Quanto mais brilhantes, melhor. As suas características masculinas e femininas são bastante equilibradas. Daí o surgimento da cultura neutra em género. Eles são apaixonados, criativos, entusiastas. E se tivermos que atribuir um naipe de tarot para eles, posso representar? Bem, paus, óbvio. Paus, definitivamente. Eles são impermeáveis a baixa energia e vibração, empilhando os ombros e seguindo em frente, pois gravitam em direção de outras crianças do arco-íris, unindo-se para formar uma ligação de super alta energia. Eles têm compreensão inata do que estão conectados e do que fazem parte. Não existe para eles a percepção de uma separação. São curandeiros naturais, podem compartilhar algumas das características físicas com as crianças cristais, como os seus grandes olhos e um olhar claro. No entanto, enquanto que as crianças cristal olham profundamente para a sua alma, julgando, as crianças do arco-íris nunca o irão fazer. As crianças do arco-íris refletem os seus sentimentos e trazem de volta para você, pois são compassivos. Eles estão aqui para amar a humanidade e estarem ao serviço. Podem ser também canais para entidades espirituais benevolentes e não estão interessados em competir com outros. Por isso é pouco provável que sejam, que liguem a desporto, a menos que façam pela pura alegria. E aí não param. Eles perdoam facilmente. De facto, o perdão é quase um conceito estranho para eles, pois a aceitação é o tipo de perdão que praticam. Em suma, eles não sabem o que é perdoar, pois eles aceitam todos como são. São extremamente obstinados. Uma vez, nós poderíamos tê-los descrito como teimosos, mas não é o caso. Estão focados em suas razões para estar aqui e qualquer outra coisa é apenas uma distração. Eles não podem falar por norma até 3, 4 anos de idade. Um pouco como as crianças cristais, mas ainda mais demoradas. Estão sintonizados com o cosmos e não precisam comunicar verbalmente. Estão bem conscientes do que está a acontecer ao seu redor. Como você, seu pai cristal, são destemidos. Olá, desculpe a interrupção, mas já se encontra disponível na nossa loja da Spring a nova coleção de verão, edição limitada. Como podem ver, temos t-shirts, temos autocolantes, temos máscaras, como novidade, temos também garrafas, que são excelentes para levar a água nestes tempos quentes, porque conservam o frio, e temos ainda um top feminino. Podem encontrar esta coleção e muitas outras coisas na nossa loja mscausainfinito.creator-spring.com. Espero por vocês. Obrigado.
neste artigo. Vamos seguidamente fazer algo diferente. Uma pequena sessão de perguntas e respostas. Só 4 perguntas e as respectivas respostas, porque quero que este tema fique extremamente claro para toda a gente. A primeira pergunta que fizeram foi: porquê que as crianças do arco-íris vieram para cá? Bom, as crianças do arco-íris são a terceira onda de crianças das estrelas. Estas crianças que estão aqui para curar o planeta e restaurar o equilíbrio entre o mundo e as pessoas que vivem aqui. Eles estão aqui para liderar pelo exemplo, para ensinar refletindo os nossos valores distorcidos de volta para nós e para remover a energia suja que permeia a raça humana neste momento. Os arco-íris, junto com outras almas humanas altamente desenvolvidas, acabarão criando uma teia de energia de alta vibração que se vai estender ao redor do planeta. Estas almas humanas são coletivamente conhecidas como trabalhadores de luz. E trabalhadores de luz não precisam de fazer nada específico para ajudar a humanidade a evoluir. A sua energia faz todo o trabalho. Os indígenas e, até certo ponto, os cristal têm tarefas físicas para executar. Os arco-íris têm que ser o que são. A segunda pergunta foi: são todas as crianças nascidas hoje em dia arco-íris? Não. As crianças do arco-íris ainda são bastante raras. Atualmente, ainda estamos dentro da onda das crianças cristal. Eventualmente, irão começar a dar à luz mais e mais arco-íris. A terceira questão foi: e se eu tiver uma criança do arco-íris, o que fazer? Bom, ocasionalmente, uma criança do arco-íris poderá ser diagnosticada autista por causa do desenvolvimento tardio da fala. Você, como pai e provavelmente como filho de cristal, tem que resistir às tentativas de rotular cedo demais. Se identificar o seu filho como um arco-íris, então tudo o que precisa de fazer é amá-lo, pois eles não estão a pedir muito mais do que isso. Não são avarentos, gananciosos, mercenários e preferem dar o que têm. Se isso fizer a outra pessoa feliz, como pai, deve reconhecer o quão talentosos são e fazer tudo o possível para facilitar o seu desenvolvimento. Não tentar forçá-los a serem, não são. Temos que permitir a eles que expressem a sua psique de maneira que quiserem. Temos que estar cientes que uma criança do arco-íris podem sofrer bullying, porque são muito diferentes. No entanto, devido aos seus dons, eles estão cientes que o agressor está a sentir dor. Então, eles não permitem que as vibrações mais baixas os afetem a longo prazo. Têm uma resiliência emocional. Devemos considerar sempre a opção de educar em casa e não na escola, se possível, que hoje em dia é complicado isso, pois eles são capazes de definir a própria agenda educacional, uma vez que uma criança do arco-íris não pode ser encaixotada. Não devemos forçar um filho do arco-íris a agir de alguma forma que não seja compatível com o que ele é. Por fim, a última questão foi quem ou quem ou o que vem depois das crianças do arco-íris. Bem, isso nós não sabemos ainda. Algumas fontes que li mencionam as crianças de ouro,
mas não sabemos quais as características ou dons extraordinários que eles irão trazer para nós. Pode haver modalidades energéticas além daquilo que conhecemos hoje. Podem levar a cura para um nível mais alto, para que os humanos nunca mais sofram doenças, por exemplo. Podem ser tão psíquicos que a necessidade de comunicação verbal ou escrita poderá acabar. A educação assumirá uma nova forma e não será aprender factos. Será sobre o desenvolvimento de novas formas de energia, novas psicologias, novas maneiras de viver juntos. Sem o governo, o mundo será uma grande comunidade dividida entre milhões de pequenas comunidades. Isto ainda estará muito distante e provavelmente não dentro do tempo de qualquer pessoa que esteja viva hoje em dia. No entanto, o futuro, para já, é de acordo com o arco-íris. E com isto termino por hoje. Espero os vossos comentários, sugestões, críticas sobre estes artigos. Estou grato por terem estado aqui. Obrigado e até já.